Setembro amarelo. Amarelo é uma cor feliz, mas o que a gente está falando é muito dolorido e muito triste. A gente vai falar de suicídio e depressão. Setembro amarelo é um mês e a gente tem 12 meses em um ano, né? Então, as pessoas sofrem dessa doença por 12 meses. Eu quero te convidar a uma reflexão. O suicídio é um sintoma fatal de uma doença chamada depressão. Há algum tempo atrás eu assisti um vídeo de um filósofo famoso e em uma das frases ele disse: eu não posso entender um ser humano que decide se matar, que decide tirar a própria vida. E eu fiquei muito impactada por ouvir isso da boca de alguém tão culto, né? De alguém que estuda tanto, estuda a alma humana, estuda a humanidade. Ninguém decide se matar. Ninguém decide se matar. Ou eu poderia dizer, então, que um diabético decide não produzir insulina. Ou decide ter uma crise. Um cardiopata decide ter um ataque cardíaco. Ou um epilético decide ter uma convulsão. O suicídio é um sintoma grave e, na maioria das vezes, fatal de uma doença. Ninguém decide ter depressão. Ninguém decide ter diabetes. Ninguém decide ser epilético. Ninguém decide. Muitas pessoas vão dizer, não, mas tem diabetes porque come muito doce, porque não se cuida, porque come errado. Nós, seres humanos, temos questões de saúde, né? Todos nós que temos um corpo físico, temos em algum momento da vida questões de saúde. Então, ninguém decide ter uma doença e decide ter sintomas dessa doença e ser acometido de questões com essas doenças. A grande questão é que muitas doenças hoje em dia elas têm um diagnóstico claro, né? A depressão não. A depressão é uma doença que precisa de um grupo, né? Vai precisar de um psicólogo, de um psiquiatra. Muitas vezes esse doente passa em uma série de médicos. Sim, algumas questões fisiológicas podem impactar na gravidade da depressão. Então, a nossa saúde precisa, sim, ter um cuidado integral entre alimentação, sono, exercício físico, enfim, um cuidado integral. Mas ninguém decide ficar doente, ninguém decide ter sintoma. Ninguém decide se matar. Quando um depressivo chega no suicídio, ele passou por muitas dores. Ele passou por um lugar escuro, ele passou por muitas dores. Um depressivo não decide se matar. Neuroquimicamente, biologicamente, neurobiologicamente, as funções neuronais de um ser humano com depressão, elas não estão no seu funcionamento perfeito. Portanto, essa pessoa não decide se matar de uma maneira consciente. Se essa pessoa estiver medicada, estiver bem, ela não decidiria se matar. Porque nós, seres humanos, temos instinto de sobrevivência.
Se você pegar um bebê e colocar ele em pezinho, ele vai mexer os pezinhos para caminhar, porque esse é um instinto de sobrevivência. O neném tem um instinto de sugar, por quê? Porque ele tem um instinto de sobrevivência. Nós, seres humanos, temos instinto de sobrevivência e não um instinto de buscar a morte. Então, nenhum ser humano decide se matar. Nenhum ser humano decide se matar. A depressão precisa ser olhada como uma doença, ela precisa de tratamento médico, ela precisa de medicação, ela precisa sim de terapia, porque é óbvio que só a medicação também não vai, né? Então eu gosto muito de comparar o diabético, se só tomar a medicação e enfiar a cara na bacia de doce, vai dar ruim. Se um cardiopata tomar a sua medicação e enfiar a cara na bacia de bacon, vai dar ruim. Né? Então a gente tem que pensar que as doenças e os tratamentos precisam estar aliados a uma integralidade de tratamentos. A gente precisa olhar o ser humano de maneira integral. A depressão é uma doença, precisa ser olhada assim e precisa ser entendida que a pessoa não é fraca, a pessoa não é preguiçosa, a pessoa não quer chamar atenção, ela está doente, precisa de tratamento, precisa de ajuda, precisa que você olhe ela como um ser humano que está doente. Se você conhece alguém que passa por isso, se você conhece alguém que não sabe, compartilha. Isso pode salvar literalmente a vida de alguém. Eu sou uma psicóloga que tenho depressão, que demorou para entender, que demorou para diagnosticar e que hoje eu tomo remédio, tomo medicação e cuido muito, porque qualquer pessoa que tenha tido uma depressão grave pode sim reincidir em novas crises, como qualquer outra doença crônica. Então compartilha, isso é um ato de amor.